Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, que é Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente. Aquele que nos ensina, assim como o Pai o guardou, assim ele é aquele que nos guarda, aquele que a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a sua confiança e perseveram. A verdade é um escudo e o broquel, as veredas da justiça, do qual ele aplana os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto. Derruba os montes, entulha os vales, aquele que agindo ele não há quem possa impedir o seu agir. E assim ele opera, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, tabernáculo de Davi, a tenda do encontro, do qual derrubou o templo que levou 46 anos para ser feito e restaurou a tenda caída de Davi em 3 dias. Um corpo preparou, do qual ele nos ensina desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua morada é celestial, aquele que veio do alto adentrou novamente as regiões celestiais através da ascensão, da qual ele, a terra é o escabelo dos seus pés. E ele nos ensina a um coração contrito e arrependido, espírito aquebrantado, reto, inabalável. Ele faz morada em nós. Deus nos atrai até ele, enviando o seu Espírito, o batismo de fogo, quando creres, recebe com a ascensão de Cristo, que está pronto e preparado para toda boa obra. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele é aquele que enche a glória, ele é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A palavra diz que homens de fé falavam face a face com ele. E ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Cristo Jesus, aquele que Davi, quando se surgiu uma questão da qual diziam: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali ele dizia àqueles sacerdotes terrenos: porque ensinais que é filho de Davi, se antes mesmo Davi já o chamava de Senhor? Sim, aquele que via os céus abertos e dizia que via o meu Senhor com as letras todas maiúsculas dizer ao meu Senhor a primeira maiúscula: Assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. E assim ele é nosso rochedo, a nossa pedra angular, da qual nós depositamos a confiança. E assim como o Pai venceu, ele é aquele que vence por nós, porque ele não tosqueneja. Ele é aquele que tudo opera e executa dia após dia. Ele dá ordem aos seus anjos. Os anjos, ele disse: de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, perseveramos antes com temor aquele que tudo opera e executa, do qual é o princípio da sabedoria, sempre alcançando uma estatura mediana daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, um alimento sólido, da qual muitos são os que pelo tempo deveriam, embora a palavra diz que não haverá mais mestre entre vós, mas já deveriam ser mestres pelo tempo,
mas ainda temos que falar como carnais, porque nem tampouco com leite espiritual a compreensão da palavra, porque o povo perece por negligência e falta no ensino. Por isso, muitos são seduzidos segundo aquilo que é meramente vontade humana, da qual não se produz a profecia, mas aquele que anuncia em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores, a quem ele procura, que perseveram anunciando aquilo que ele coloca em nossa boca. E se tiver que gloriarmos algo, gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita sua fé em muitas riquezas, não temas, quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Aquele que se gloria em sua própria sabedoria é loucura para o nosso Senhor, que os apanha em suas próprias astúcias, porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal. Mas aqueles que perseveram com o entendimento do alto estão sempre nas veredas da justiça. Sim, não permite mais que o maligno venha utilizar a nossa boca, nem tampouco o nosso corpo. A mente é de Cristo, o coração sendo purificado e santificado enquanto há tempo, os rins aperfeiçoados constantemente, um caráter aprovado do qual não tem que se envergonhar, aonde a uns é dado palavra de sabedoria, a outros de entendimento. A entendimento são aqueles que demonstram através das boas atitudes, porque muitos apropriaram da chave da sabedoria, não é do reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar, por estar em entendimento de próprios olhos, onde a maledicência está sempre pairando sobre as suas moleiras, aonde há brasa sobre as suas cabeças, porque nós utilizamos da benignidade, exortamos para que o povo venha se arrepender, não nos damos vencido pelo mal, mas antes vencemos o mal pelo bem, sujeitando ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, do qual ele é aquele que nos livra do tentador. E assim nós perseveramos. Sim, aquele que, assim como o Pai é um só, disse: Eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sob o seu controle, até mesmo o espírito de entorpecimento, onde o véu é colocado para que creem em suas mentiras e recebam os galardões segundo as suas próprias maledicências. Mas aquele que ele revela, da qual ele diz revela a quem o quer, o véu lhe é retirado. Então falamos não por enigmas, mas face a face. E por isso perseveramos, porque nós depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito, concede graça àqueles que se humilham diante dele e perseveram, porque ele nos sustenta. Já ele se opõe aos arrogantes. Por isso, muitos são os que perecem, segundo os seus próprios seu próprio orgulho, onde depositam a confiança em suas próprias capacidades impossíveis de o justificar, buscam honra e glória de homens. A palavra diz sobre os herodianos, aqueles que deixaram de louvar ao nosso Senhor para louvar o governo. Fala dos anciões, onde ele dizia: praticais aquilo que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Os fariseus, uma pequena levedura toda a massa, acaba querendo se tornar pão. Lembrai-vos que nós somos membros dos membros, onde um só é o pão da vida, do qual nos capacita e nos direciona, aonde a mente e coração em Cristo, a paz que excede todo entendimento.
os escribas, né, da qual são tudo palavras meramente humanas, impossíveis de o justificar, mas nós falamos face a face, acompanhada da sua força e do seu poder, porque ele anuncia aquilo que ele está a operar, e ensinamos e conduzimos o povo a estar submisso ao único bispo e bom pastor de nossas almas, as ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, Cristo Jesus, porque ninguém vai adiante do seu mestre. De agora em diante não havereis mais mestre entre vós. Ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas. E todo aquele que segue com a reverência, buscando sempre a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia, sem interesse, e perseveramos, ofertando de graça recebeste, de graça ofertastes. Assim nós perseveramos dia após dia, e até aqui nos sustentou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.